muito, muito melhor. Então, nós estamos vivendo, sim, um momento de provações e de providências. Quando eu vi tantas mensagens, né, de apoio, de verificação de injustiça e ser feita a verdadeira justiça, e eu vi essa mensagem do Flávio. E não é apenas porque é o candidato à presidência, foi uma mensagem belíssima de uma pessoa que, eu digo a vocês, Flávio hoje é um grande amigo. E é um amigo que eu não estou tendo o contato direto, até por uma cautela, porque no Brasil eu estou como um condenado e ele é um presidenciável. Então a gente está tendo a cautela de não ter um contato, porque estão inventando, vão querer inventar tudo quanto é nulidades. Vocês viram o que fizeram ali com o Flávio, de querer inventar que ele estava caluniando o Lula, quando ele soltou um vídeo da conexão do Lula com o Maduro, que é indiscutível, e dos crimes que o Maduro cometeu ou está sendo imputado. Vai ser assim esse ano todo, assim como foi em 2022. Eles vão querer fazer de tudo para anular esse pleito. Então nós estamos tendo essa distância, não estou tendo esse contato direto com o meu grande amigo Flávio Bolsonaro, mas eu soube da preocupação dele, com a preocupação de vários, e a preocupação dele com a minha pessoa e com a minha família, que a família dele conhece a minha família. E estar nos Estados Unidos, apenas ali com eu, a minha esposa Rebeca e duas filhas, na minha situação que eu estou completamente regular, ser, vamos dizer assim, detido, dizendo que estava irregular na situação regular, eu fiquei lá de dentro preocupado com a Rebeca. Se fizerem alguma coisa com ela também, irregular, quem é que toma conta das minhas filhas? Então, nessa hora que você tem os amigos do lado, porque nas horas mais difíceis, todos nós sabemos, tem muita gente que some. Nas dificuldades, é um momento de filtro também. Aqueles que estão do teu lado. O Alan aqui é um que estava do lado, o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e tantos outros, foram vários, que estavam andando, tentando fazer alguma coisa, que aí eu também não vou relatar, que eu posso esquecer alguns e também não quero ficar revelando outros. Mas falando sobre isso, eu queria comentar contigo a postura do doutor Irã. Ele é do PP, ele não é do PL. Nessas horas, as questões humanitárias falam muito mais alto de qualquer discussão política. O Girão é do Novo. E o Jorge Seif fez um trabalho fenomenal, inclusive a gente vai comentar aqui o pedido para uma comissão do Senado para vir aqui acompanhar o seu caso. O Jorge Seif foi o primeiro a esfregar na cara do Alexandre de Moraes quando negaram a minha extradição. Nem eu sabia, fiquei sabendo, pelo pronunciamento do Jorge Seif no Senado, mas ele teve a coragem de falar isso lá atrás. Os anos vão se passando, né? As pessoas não sabem ou não lembram do que foi acontecendo. Então a gente viu ali o doutor Irã e o Girão, sobretudo o doutor Irã, né, que falou, né, que conversou com a Rebeca, se preocupou com a família, disse que é um absurdo, porque nessas horas, mas infelizmente, não tem como a gente fugir disso. Muita gente se cala, fica omisso, some, desaparece, e eu fiz questão de agradecer ao doutor Irã no meu Instagram, porque é um senador que eu não conhecia, não sabia do trabalho dele, e ele, no momento em que ele poderia muito bem se esquivar, ficar na dele, ficar quieto, não. Ele se colocou ali num momento crucial. Nessas horas que a gente vê a diferença do Cirineu para o Judas. Exatamente. O Judas estava o tempo todo ali com o Nosso Senhor e o Cirineu chegou na hora certa. Então é nessas horas que a gente vê o momento mais crucial, onde a gente vê quem é quem. E é bom ver, sabe, nessas horas quem é quem e que ficou ali ao seu lado te ajudando. Então eu quero fazer essa menção ao senador, porque realmente, repito, não quero ser repetitivo, é nessas horas que a gente vê quem é quem, né, Ramon? É nessas horas que a gente faz o grande filtro, quem é que está verdadeiramente do lado, não importa a guerra, mas quem está do teu lado nas trincheiras. Eu falo por diversas oportunidades, a gente falando aqui de quem é conservador, quem é direita, quem é bolsonarista. O PL, se tem ali por volta de 100 deputados, quase 30% ali não é de direita, não é bolsonarista, vota ali com o governo Lula. Isso a gente quer mostrar para todos vocês. Agora, há diversos outros partidos do centro que tem gente de direita séria, conservadora e bolsonarista.
A gente tem essa felicidade de contar em um congresso com pessoas de outros partidos. Agora, para a família dentro de casa, senador doutor Irã, que é de Roraima, é um amigo de longa data da nossa família. Antes dele entrar para a política, e lógico, antes da gente entrar para a política, que a gente entrou depois dele. Ele é um médico oftalmologista de mão cheia, de clínica, a família, os filhos dele trabalham na clínica, ele faz um trabalho de assistência médica em Roraima espetacular, que se estende pelo Brasil inteiro. Conheceu a Rebeca antes primeiro, Rebeca em Roraima. Ele é policial também, perito, legista. Antes, não sabia, olha só. E médico. E é nosso grande amigo, está do lado, auxiliando, dando apoio, batalhando no Senado, com tantos outros. Então, agradecer esse grande amigo, doutor Irã, senador de Roraima, que fez de tudo, é um dos que assinou o impeachment do Alexandre de Moraes, ou seja, do PP, um partido de centro, se diz centro-direita, não importa, um batalhador que está ao lado do Flávio Bolsonaro nessa luta aí para ser presidente da República. Alan. Agora, a gente tem aqui aquela série de canalices que vale a pena mostrar, e eu quero ver o Ramagem comentando. Vamos começar aqui com essa figuraça aqui, né, para não dizer outra coisa. Olha a Globo passando vergonha. Vou botar a câmera em você, que a galera quer ver o react do Ramagem para essas canalices. Olha isso aqui. Porque eu vou ler aqui um tweet do Ramagem, né? Ele, no dia 12 de fevereiro, tá ele, Eduardo Bolsonaro e Alan dos Santos. E o Eduardo Bolsonaro escreve assim: não podemos retornar à nossa pátria, mas ao menos estamos livres. Ele, Alan e o Ramagem. Então existia uma exaltação sobre liberdade nos Estados Unidos, até um puxa-saquismo mesmo em relação ao Trump, como ali um refúgio onde você pudesse viver em segurança, né, onde era respeitada ali respeitadas todas as liberdades. Então não deixa de ser irônico, né? Não deixa de ser irônico. E ao caminhar na rua, ele é preso, falta de documentos, né? Não está numa situação regular. Que virou rotina para o ICE fazer esse tipo de procedimento. Aqui no Brasil, antigamente, chamava vadiagem. Vadiagem. Olhou, desconfiou, parou os documentos. Se você não tivesse documento, você era levado para uma averiguação por vadiagem. Aliás, existia vadiagem. Olha isso. Tratado de colaboração de crime organizado, informações, etc. Seria estranho, né, um país ter tratado. Algumas fontes da polícia, inclusive, estão reforçando esse tratado. Assim, assinar tratado, né, de cooperação contra pessoas fora da lei e um foragido é um fora da lei. Foragido é fora da lei. Fala, não. Eu estava falando agora com uma fonte da Polícia Federal que participou dessas negociações todas, e essa fonte refuta a ideia de que foi um acaso a prisão do Ramagem. Ele diz que essa prisão se deu por fruto de cooperação internacional. Quer dizer, ainda não temos mais detalhes se o Ramagem vinha sendo monitorado, se as autoridades brasileiras indicaram onde ele... Aí os caras vieram com o argumento. Não, agora eu quero... Por favor, mete bronca. Eles insinuaram que na foto era tipo assim: o próximo é o Alan e o Eduardo. Exatamente. São os três ali que são os alvos, né? Muito. O quá, não deu certo. Deviam estar felizes da vida, né? Que coisa. Ninguém analisa ali que é uma farsa a ação do golpe, que a gente está aqui buscando liberdade. E mais, falar de vadiagem e tudo mais, né? Vadiagem, ilícito, tá, o tom irônico. O irônico tá agora. E depois, esqueci o nome dela ali, né? Que falou que conversou com a fonte. Como é o nome dela? Não sei. Famosa quem? Conversou com uma fonte que participou da cooperação, ela dizendo ali, hein? Que sabe que houve a informação da Polícia Federal Brasileira para as autoridades. Essa é a questão. A gente não tem como cravar e falar aqui, a gente vai fazer isso, mas há uma especulação que a Polícia Federal do Brasil estava trabalhando clandestinamente em solo americano. Novamente, esse tipo de afirmação, e ainda falam que houve cooperação, que o adido policial... Então eu expliquei no vídeo ali, eu não estou escondido nos Estados Unidos, não.
Eu entrei de forma legal, meu passaporte é legal, meu visto é legal. Quando eu entrei, eu não estava condenado. Logo em seguida, eu entrei com asilo. Eu e Rebeca estudamos o asilo, completamente os requisitos. A gente sabe, está cumprindo todas as fases. Se você está com um pedido de asilo andando regularmente, porque aqui nos Estados Unidos tem as fases determinadas e seus tempos. Não tem jeitinho. Mas se você está inserido ali, você está regular. Não é nem mais uma questão de visto. Então, a gente está perfeitamente regular. Então, irregular, estando regular, a administração pública americana sabe onde eu vivo, as questões de contratação, de água, luz, banco e tudo mais, tudo plenamente perfeito. As minhas filhas estão regularmente inscritas e matriculadas, estudando em escola, então eu não estou me escondendo, não. Quem está fazendo serviço sorrateiro, parece, vamos colocar assim, é a Polícia Federal Brasileira. E isso vai de encontro contra leis federais americanas. Então, o que a Globo colocou. Esse ponto é A interessante. Globo colocou. Então, não sou eu que estou colocando. Eu não estou aqui afirmando, porque realmente eu não sei. Agora, fazer inteligência e vigilância em cima de mim, não estou me escondendo. Venha falar comigo de peito aberto. Isso eu quero ver. Vamos ver. Então, esse é um ponto interessante, porque nem eu nem você, nós temos documentos aqui falando que a Polícia Federal fez isso ou aquilo. Mas todos os jornais, CNN, G1, Globo News, não sei se o Estadão e a Folha de São Paulo chegaram a falar isso, mas os jornais brasileiros falaram de monitoramento. A foto que o Globo colocou é uma foto, creio eu, de dezembro. É uma foto antiga. Eles colocaram uma foto na frente da sua casa e não é uma foto recente. Então, assim, eu achei estranho, Ramais, porque o MLAT, que é ontem eu expliquei aqui pro pessoal o que é o MLAT, né, que é o Mutual Legal Assistant, não sei o que, não sei o que lá. E aí, MLAT, M-L-A-T, onde você tem o Estado brasileiro pedindo ao Estado americano, por documentos formais, pedido, tá aqui o pedido, para poder fazer alguma ação numa jurisdição onde a pessoa não tem poder. Ela não tem jurisdição ali. Então a Polícia Federal não tem jurisdição nos Estados Unidos. Eles não têm. Ponto final. Quem tem jurisdição aqui, quando é do condado, é a Polícia do Condado. Quem tem jurisdição no Estado é o poder policial respectivo àquela questão do Estado. Por exemplo, quando a gente fala aqui, eu falei ontem aqui, né, o pessoal explicando, quando se trata de... por exemplo, interestadual, né, interstate, é o caso da I, né, no caso I-4, I-95, que são as interstates, onde tem o state trooper, e por aí vai. E aí, quando é âmbito federal, FBI, dentro dos Estados Unidos, a CIA não atua, só atua do lado de fora, e o ICE, que é o Serviço de Imigração aqui nos Estados Unidos. E aí, nós temos o Andrei Rodrigues falando em rede nacional de colaboração, monitoramento, etc. A gente tem os jornalistas dizendo que eles conversaram com fonte, confirmando tudo o que o próprio André Rodrigues falou, só que a gente sabe que para atuar aqui tem que ter pedido. E eu já ouvi de policiais federais coisas do tipo, vá lá e faz o negócio. É no caso da Flávia Magalhães, no meu caso, policiais federais, né, fontes ali dentro da própria PF falando, olha, o pessoal ia pedir informação do Alan, pedir informação da Flávia Magalhães, só que não tinha documento. Não tinha documento. Era assim, ó, vá lá e faz. E várias pessoas chegaram e falaram assim, não, mas você tem que mandar... Manda ofício aí que eu continuo. Manda o ofício que a gente dá continuidade. E o ofício não chega. E o ofício não chega, exatamente. Eu queria que você comentasse sobre isso. O cara vai lá, pede, manda ofício, mas o ofício nunca chega. Trazendo para vocês, essa é uma informação... Está vindo da própria Polícia Federal, veio da própria Polícia Federal, que disse que foi um trabalho de cooperação internacional. Um trabalho de cooperação internacional entre polícias contra um caso que legalmente está regular dentro dos Estados Unidos. Me veio a imprensa falar que teve contato com os policiais que participaram dessa cooperação e fizeram um trabalho para entregar para as autoridades americanas. Então, o Alan estava falando do MLAT, né? O Mutual Legal Assistance Treaty. É o Tratado de Assistência Mútua Legal. É um tratado para haver uma cooperação. Ele foi obedecido? Se não foi,
tem muita coisa para explicar. Tem crime federal aí. Quem está falando é o diretor-geral da Polícia Federal e a imprensa brasileira. A gente está aqui comentando o que eles estão falando. Tem muito para explicar aí. Pois é, não é uma alegação nossa aqui. A gente está... se eles não tivessem falado, ninguém ia poder afirmar uma coisa dessa. Porque eu não tenho acesso a documentos, você não teve acesso a nenhum tipo de documento de MLAT ou coisa do tipo. Porque, só para explicar para quem está em casa, como é que funciona essa questão do MLAT? Se é investigação, você não vai ficar sabendo. Agora, se é um pedido ou coisa do tipo, vai chegar o documento para o governo americano passa isso para um juiz local, e aí se tiver que ter prisão naquele momento ali, um narcotraficante ou coisa do tipo, mesmo assim, ele vai ter direito a poder usar o que em inglês chama-se due process, que é o devido processo. Legal. Ninguém pode ser simplesmente acusado e ser preso por isso. E isso é só no reino do Alexandre, não o Ramagem, o Alexandre de Moraes. Isso é só no reino do Moraes, do Careca. Só na cabeça dele que funciona dessa maneira. Aqui nos Estados Unidos, quando alguém te acusa de alguma coisa, você pode até ter alguns direitos suspensos, como direito de ir e vir, coisa do tipo. Mas você vai poder ter a chance de chegar à frente do juiz e dizer o seguinte: do que eu estou sendo acusado? Quero saber. Você está sendo acusado de X, Y, Z. Beleza, então está aqui a minha resposta sobre X, está aqui a minha resposta sobre Y, está aqui a minha resposta sobre Z. Você vai ter a chance de dizer às autoridades americanas o que está acontecendo com você. E aí, olha o piti, não sei se eu posso falar dessa maneira, porque olha o desespero desse especialista do Metrópolis, nesse caso, onde eu quero mostrar para vocês. O cara ficou desesperado. O desespero dele, de novo, vou botar a câmera em você, porque isso aqui é um react, a galera quer ver. Vamos lá. Olha o desespero desse aqui, rapaz. Você viu um desespero, agora vem outro. Olha isso aqui. Essa nota da Polícia Federal, quando da prisão do Ramagem, pelo visto, foi uma grande fake news, né? A nota do Andrei dizia que a prisão do Ramagem estava ligada com a cooperação internacional entre a Polícia Federal do Brasil e as autoridades dos Estados Unidos. Mentira, fake news das braba mesmo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E se desmentiu no decorrer da semana, né? O Ramagem ele foi preso, né, detido, né? Vamos usar o termo técnico, detido, porque fez uma infração administrativa, ao que tudo indica, infração de trânsito, e aí o pessoal do serviço migratório, o ICE, né, pegou ele, viu que ele estava com visto irregular, resolveu deter ele, né? E o rito nos Estados Unidos, quando você é detido porque você tem visto irregular, você passa obrigatoriamente por um tribunal imigratório, né? Você é obrigado, e aí você pode ser, não é extraditado da palavra, você pode ser deportado, né? Rapidinho. Essa é legal, né? Não é extraditado a palavra, é deportado. O Paulo Figueiredo explicou Vou isso. explicar um pouquinho para vocês depois. Detalhes sobre... E esses caras continuam batendo no mesmo... Ele volta e meia, dá uma escorregada, ele tá puto. Eu vou dar continuidade no vídeo. Eu vou continuar o vídeo. Mas ele tá puto. Extraditado não, deportado. Toda hora os caras caem em termos que não tem como errar. É óbvio, não tem muito o que esperar de alguém que fala chamar ela, deter ela. Né? Não usa o pronome corretamente. O cara não sabe nem usar o pronome, coitadinho. Mas vamos lá, vamos pegar o cara que não sabe usar o pronome falando de direito. Vamos ver. Momento, né? E ao que tudo indica, o pedido de asilo feito pelo Ramagem, né, e também o pedido reiterado feito pela base de oposição no Senado Federal, na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ajudou o Ramagem a ser solto. Então, a análise da questão dele, do asilo, né, ele só vai ser extraditado para o Brasil ou repatriado para o Brasil depois da análise do pedido de asilo político. E assim tem que ser feito nas democracias contemporâneas, né? Claro, né? Tem que analisar a situação do jeito que ela é, com todas as nuances e com todos os requisitos e com todas as questões legais e jurídicas que possa ter. E é bom lembrar o seguinte, Lino, um ponto importante, né? O Ramagem ele foi condenado e transitou em julgado o processo dele na trama golpista. E o governo brasileiro pediu a extradição do Ramagem. Só que o processo de extradição nos Estados Unidos é muito demorado. É bom lembrar, por exemplo, que o Alan dos Santos, né, teve um pedido de extradição do governo brasileiro em 2021. Até agora não foi analisado pela Justiça dos Estados Unidos. Porque o processo nos Estados Unidos de extradição, a análise, é muito demorada. Primeiro, ver se tem crime similar nos Estados Unidos e no Brasil. Segundo, ver se houve algum tipo de injustiça, né, e falta de requisitos legais no processo que condenou ele em outro país. Né? Ou seja, isso é demorado demais. Né? Então, o Ramagem, pelo que consta, deve ficar
solto até a análise do pedido de asilo dele. Bem, ele estava tentando trazer os procedimentos de forma certa, faltou algumas coisas, errou ali, Sim. e estava mostrando de início a atrapalhada da Polícia Federal de ficar se revelando como uma cooperação internacional. Sabe-se lá o que eles fizeram, ainda assim uma atrapalhada, se colocando ali legitimados a fazer esse tipo de coisa. Então, vamos aos pontos para vocês, para fazer as críticas todas. Primeiro, a minha questão é de asilo. Tantas pessoas me trouxeram que eu estaria qualificado para diversos tipos de vistos americanos. Aqui nos Estados Unidos tem mais de 50 tipos de vistos para cada situação de trabalho, de qualificação. Eu me enquadraria num de qualificações extras e tudo mais. Ocorre que a minha situação é de asilo. Por quê? Porque está vindo uma condenação alta, com cunho extremamente político, sem devido processo legal, colocando de forma resumida o que é a farsa do golpe. E é isso que deixa essas autoridades de Lula, Alexandre de Moraes, loucos, e Andrei Rodrigues loucos, porque eu estou aqui contando a verdade dos fatos, do que aconteceu, toda a perseguição contra Jair Messias Bolsonaro, seus aliados, e todo do 8 de janeiro. Então, eu não poderia entrar com outro tipo de visto, além do visto que eu tinha entrado aqui. Eu entrei regular, com passaporte válido, visto válido, em seguida entrei com um asilo, que é diferente do pedido de visto. Há diversos tipos de asilo. Há um asilo da pessoa que não tem como entrar, a pessoa que entrou ilegalmente, o judicial não, o meu é mais simples, porque eu entrei regular e demonstrei a questão toda. Então, primeiro, não podem me deportar. Deportar é uma coisa. Deportar é a pessoa que entrou irregular, tem questões irregulares aqui dentro, aí ele pode ser deportado. Não é o meu caso. Eu não entrei irregular e não estava em situação irregular. Já tem um erro disso. Por quê? O que parece é que a Polícia Federal se utilizou disso para querer, por cima, querer uma deportação. E aí, Alan, aí eu conto aqui para vocês. A pena que a Carla Zambelli, o que esteja acontecendo com ela, está presa na Itália, está em vias de deportação. O que eles queriam é ter esses dois, vamos dizer assim, troféus de ilegalidade para levar Carla, e talvez a Carla se dirigir ao Brasil seja até melhor para ela, eu não sei da situação dela, já me falaram que é melhor ela estar no Brasil. E queriam me levar também, declarando que não há farsa de golpe, é legítimo. Só que aqui nos Estados Unidos eu não poderia ser deportado, eu estou em situação regular, tenho um pedido de extradição, que é com base na farsa do golpe, tramitando, que vai bater junto com o que eu alego no meu asilo. Então, a questão não é fácil para eles. Dar jeitinho para me mandar, não vai poder tramitar. E aí, o que aconteceu com a minha detenção? Primeiro era para a questão que disseram, colocaram lá, que eu estava irregular. Aí, Alan, quando eu cheguei lá, que começaram a analisar meu caso, virou, opa, tem coisa errada aqui. Porque muita gente da administração já conhecia meu caso, a legalidade de eu estar aqui e o que eu alego. Agora, as pessoas que estavam me detendo lá, não. Foram meio que teleguiadas para uma verificação de uma ilegalidade completa. Mas não, quando chegaram lá, não. Ué, o caso dele está todo legal. Ué, mais do que isso. Isso aqui não é uma pessoa, vamos dizer assim, como um imigrante legal comum. Tem peculiaridades da pessoa que ele é, de ter trabalhado em alta administração do governo brasileiro, do governo Bolsonaro. Então, a questão já começou a escalar, mostrando, olha, não tem nada errado com ele, não é para ele estar preso. O que foi que aconteceu aqui? Então, havia a possibilidade ali de... Isso tudo o governo brasileiro tentando esse tipo de deportação que não aconteceu. Então, eu venho agradecer as pessoas daqui e venho agradecer a administração do governo norte-americano Trump, sim, desde as altas autoridades, até as autoridades que não conheciam o meu caso e que se debruçaram e viram, não tem ilegalidade aqui não, não é para ele estar aqui não, tem coisa errada aí. E hoje eu estou liberado aqui, sem procedimento judicial nenhum, sem pagar fiança nenhuma, pelo contrário.